Agora, 1h06, vamos falar de dor nas costas? Praticamente todo mundo tem problema de dor nas costas, né? As costas, mais especificamente a coluna vertebral, tem uma missão de grande importância para a sustentação da nossa estrutura corporal, ignorada pela grande maioria da população, até que ela passe a reclamar seu mau uso por meio de um quadro doloroso. E isso ocorre com frequência, mais precisamente em cerca de 8 a cada 10 pessoas ao longo da vida. Para conversar sobre esse assunto, nós vamos aqui conversar com o Dr. Alexandre Elias, que é neurocirurgião, mestre pela Unifesp, com mais de 20 anos de atuação em doenças da coluna. Doutor Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Márcio. Boa tarde aos seus ouvintes. Muito obrigado, doutor Alexandre, por atender a nossa solicitação, até porque é um dado alarmante, né? A grande maioria da população, cerca de 8 em cada 10 pessoas, tem algum tipo de dor nas costas ao longo da vida, né? Isso aí é um dado estatístico que tem relação com lombalgia aguda, né? Aquela dor que eu não tenho nada e de repente eu travo. E isso tem uma estatística que 8 em 10 realmente vão ter uma crise dessa durante a vida. Agora, a dor na coluna, né? Ela acontece durante a vida de uma pessoa adulta, por quê, doutor? Esse quadro de lombalgia aguda que acomete 8 em 10 pessoas em pelo menos um episódio durante a vida, é um episódio bastante comum, bastante benigno. É aquela dor brutal que vem subitamente, a pessoa acha até que não vai andar mais, fica 2 dias com muita dor e depois a dor vai amenizando com remédio ou mesmo sem remédio. A vantagem de usar a medicação é que ameniza mais precocemente. Então, assim, esse caso, ele é muito comum e extremamente benigno. Então, assim, em geral, não tem nenhuma gravidade por trás disso, desde que durante a consulta se identifique que não há nenhum fator de alarme. Os casos que mais preocupam são não as lombalgias agudas, eu não tinha nada e passei a ter. E aí eu melhorei depois de umas semanas. São aqueles indivíduos que começam com uma dor e nada resolve, por meses, anos seguidos. Esses indivíduos aí têm uma gama enorme de doenças que podem dar essas dores. Tanto o envelhecimento da coluna, como o envelhecimento do disco, formação de hérnia de disco, a perda da angulação da coluna, que hoje é uma coisa muito importante que a gente estuda, como outras doenças, infecção na coluna, tumor na coluna, esse tipo de coisa. Você pode ter várias doenças causando o sintoma. O sintoma é semelhante, mas a doença, em geral, é bem diferente. Agora, doutora, eu gostaria de ressaltar a questão da má postura, porque todo mundo tem má postura. Você vai assistir uma televisão, a pessoa ela não se senta no sofá, ela se joga, né? Ela fica torta ali no sofá, o pescoço não fica em cima da cabeça, e por aí vai. No trabalho a gente é assim também. Exato. Eu acho que tudo isso contribui também, né? Não, tudo isso pode contribuir principalmente para a dor relacionada à postura, e que é uma dor assim, normalmente é uma dor mais aguda, que entra nesses casos dos 80%. Pode também piorar um quadro crônico. Então, olha, eu tenho uma dor crônica que me dói até o número 3. Vamos supor que de 0 a 10 é o limite. E aí, se eu tiver uma postura errada, eu posso ir de 3 para 6, 7, por exemplo. Então, a postura errada, ela pode se atrapalhar nas duas situações. Então, vale a pena você sempre se policiar nesse sentido. Não é fácil. Todos nós, ninguém consegue ter uma postura correta 24 horas por dia. Você está trabalhando, fazendo suas coisas e tal. Mas uma coisa que ajuda muito é o quê? As posturas que me dão dor, eu evito. Aí eu perceber que aquilo não me faz bem. Aí eu evito aquela postura. Então tem gente que senta mais torto e não sente nada. O outro que senta um pouco mais torto morre de dor. Então evite sentar torto. Você tem uma facilidade a ter dor. E assim por diante. Certo, entendi. Agora, doutor, identificar a doença é necessário. Quer dizer, sentiu dor nas costas, procure um médico. Sim. É importante isso. Isso sempre, porque eu costumo dizer, a dor ela é uma amiga nossa. Uhum. Se dói é porque alguma coisa está errada. Ah, mas eu tenho medo de ir no médico e ouvir o que eu não quero. Não, mas quanto antes você for, e se você tiver alguma notícia não muito boa, quanto antes você tratar, melhor. E as coisas mais graves são extremamente raras. Em geral, a gente não trata de coisas totalmente benignas, que não tem nada a ver com cirurgia.
toma remédio, faz fisioterapia, isso e melhora. Então, não tem por que ficar com esse medo todo, né? Mas a dor, ela é tua amiga. Se você tem dor e procura ajuda, vai ser muito melhor identificar o problema muito mais cedo. Sem contar que hoje em dia, você pega assim, todo mundo tem medo de operar, isso é normal. Hoje em dia você pega um indivíduo que tem um problema que tem que fazer uma cirurgia na coluna. Tem vários tipos de cirurgia, não só as cirurgias tradicionais que são boas, mas tem várias pessoas que conseguem ser operadas com pequenas cirurgias minimamente invasivas. Então isso também trouxe uma evolução muito grande, não só do ponto de vista de ficar bem, mas de ficar bem com cirurgias menores, né? Certo. Bom, o senhor citou a questão da cirurgia, né, minimamente invasiva. O tratamento ele pode ser realizado de diversas formas, né? Não, sim, o tratamento sempre é clínico inicialmente, a não ser algumas doenças mais raras, mas o tratamento de uma dor por uma hérnia, por um canal estreito, que é uma coisa de uma pessoa um pouco mais velha, é sempre clínico. Por quê? Porque na maioria das vezes melhora. Então eu trato clinicamente, depois de um mês, o indivíduo fala, eu estou muito melhor. Então eu sei que eu não preciso eu não preciso submeter esse indivíduo à cirurgia. Por que eu espero esse 1, 2, 3 meses? Para ver quem vai melhorar. Aquele que não melhora, esse sim tem indicação de cirurgia. Se eu não esperar esses 2, 3 meses, você começa a operar várias pessoas que eventualmente melhorariam só com a medicação e a fisioterapia. Então por isso que a gente espera esse período. Agora, de novo, uma minoria precisa de cirurgia, não é uma maioria, uma minoria dos casos. E os casos que precisam, tem hoje as cirurgias minimamente invasivas, que não dá para fazer em todos os casos, mas dá para fazer em vários, e a evolução normalmente ela é muito boa. Doutor, a gente percebe hoje pessoas cada vez mais jovens, né, que reclamam de dor nas costas, às vezes fala que, tô com um probleminha aqui no nervo ciático, tá doendo as minhas costas e depois ela se esvai para a perna, né? Quais são os casos mais frequentes de dor nas costas? Olha, a dor lombar aguda é a mais comum. É aquele indivíduo que vai fazer algum movimento errado e trava. Tirando isso, você tem a dor lombar crônica, que são mais raras, mas, por exemplo, pega um paciente que fala assim, e isso é comum, não é incomum, um paciente homem, abaixo de algo em torno de 40 anos, que ele fala assim, doutor, eu tenho muita dor à noite, eu tenho muita dor na hora que eu acordo, eu faço atividade física bem, mas depois que o corpo esfria, para mim dói muito. Isso é uma dor que nós chamamos de dor inflamatória, uma dor em repouso. Esse indivíduo precisa obrigatoriamente passar num reumatologista, porque ele tem uma chance grande de ter uma doença reumatológica. Uhum. Mesmo que na ressonância dele tenha uma hérnia de disco enorme. Então, o que rege o diagnóstico é o quadro clínico, não é só o exame. Porque hérnia de disco, que faz parte do envelhecimento da coluna, isso todos os indivíduos têm, só tem valor se o quadro clínico for compatível. Agora pega o outro indivíduo, doutor, se eu fizer um exercício eu morro de dor na perna, faz a ressonância, tem uma hérnia de disco que está apertando a raiz nervosa, que vai para aquela perna que ele está me falando, e eu examino ele, eu identifico fatores que me mostram que realmente o nervo está apertado, então essa hérnia de disco está causando essa doença. Então não é só o exame, depende muito do quadro clínico. Então assim, que tipo de doença a gente tem? Tem as hérnias de disco, tem as doenças reumatológicas, tem as doenças mais graves, que são tumores na coluna, ou infecções na coluna. E você tem nos indivíduos mais velhos, os indivíduos mais novos têm hérnia de disco pelo envelhecimento da coluna. Os indivíduos mais velhos têm, o envelhecimento da coluna, ele também causa estreitamento dos orifícios por onde passam os nervos. Isso chama estenose do canal. Em geral é da lombar, mas pode ser da cervical, na região do pescoço. E isso dá um quadro clínico típico, que o idoso ele fala assim, olha, eu fico sentado, eu não tenho nada, eu começo a andar, dói minha perna, se eu sentar, tudo desaparece. Então isso é um quadro de estenose de canal lombar. Agora, imagine o seguinte, o indivíduo tem uma estenose de canal lombar na ressonância,
como todas as pessoas mais velhas têm, mas se ele tiver uma dor noturna com 70 anos, além do problema reumatológico, eu tenho que pensar num problema que pode ser um tumor. Então, o quadro clínico é muito mais importante que o exame. Os exames de imagem servem para a gente confirmar o diagnóstico. E com o diagnóstico, né, doutor, quanto antes tratar, melhor, né? Uma vez que você saiba o que a pessoa tem, aí fica fácil. Existem vários protocolos de tratamento, quanto antes tratar é melhor, não tem a mínima dúvida, né? E hoje melhorou muito, né? Hoje tem uma tecnologia em favor dos profissionais que atuam nessa área, né, doutor? Não, sim, os exames de imagem melhoraram muito, as ressonâncias estão cada vez melhores, mas tudo está melhor, né? As cirurgias estão melhores, pega casos que graças a Deus são mais raros, mas casos de tumores, as radioterapias, que agora tem radiocirurgia, que é uma radioterapia muito mais potente, tudo isso trouxe uma evolução muito grande e uma sobrevida muito maior para esses doentes que até um tempo atrás eram muito graves, né? Tá então certo, isso ajuda muito, né? A medicina, graças a Deus, ela evoluiu muito. Sim, claro, graças a Deus, né? Nos últimos, não anos, mas nas últimas 2 décadas, né? Evoluiu muito. Tá, então, doutor Alexandre Elias, que é neurocirurgião, mestre pela Unifesp, e tem aí mais de 20 anos de atuação em doenças da coluna. Muito obrigado, doutor Alexandre, pelos esclarecimentos aqui, levar essa prestação de serviço ao ouvinte, viu? Eu aqui agradeço, fico à disposição. Um abraço. Um grande abraço. Tá, então, doutor Alexandre Elias, falando da dor nas costas. Se você tem, saiba que quanto antes tratar, menos chances dela se tornar crônica.